Queridas irmãs, queridos irmãos, hoje nós voltamos novamente com um vídeo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. É um tema maravilhoso de ser discutido. A mensagem se diz assim: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então veja bem, tem um doente lá na UTI, lá no hospital ou em casa. É permitido praticarmos a eutanásia, tanto aplicando-lhe nele um medicamento no catéter para que ele desencarne mais rápido, ou mesmo desligando os aparelhos. Porque tem pacientes que às vezes sofrem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos num leito de UTI, porque é muito bem tratado pelos profissionais da medicina. Mas chega um momento que a família cansa, né? De tanto sofrimento. E chega um momento que a família resolve, pensa assim, porque são materialistas, desconhece a lei de causa e efeito, desconhece o porquê que aquela pessoa, aquele paciente está passando por aquele problema. A família pensa assim, bom, o melhor mesmo é abreviar o retorno desse nosso parente ao céu, como eles dizem, né? O céu de Dante. Como existe o inferno de Dante, vamos criar também o céu de Dante. E ali vão e aplicam a eutanásia ou, né, abrevia a vida daquele paciente, aquele sofrimento de outra forma. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que quanto mais o indivíduo permanecer naquele estado de sofrimento, porque nós temos que entender que aquela situação não é só uma prova e uma expiação para o espírito. É uma prova e uma expiação para todos os teus familiares. Todos ali se encontram vinculados ao processo. E o que nós não podemos nos esquecer, queridos irmãos, é que muitas pessoas que são acometidas por sérias enfermidades, permanecem nos hospitais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com câncer ou com outro tipo de enfermidade, que para a família que não tem conhecimento das leis de Deus, aquilo parece um martírio. Um martírio de sofrimento. Mas desconhece as pessoas que o período que aquele parente, aquele familiar se encontra no hospital em sofrimento, é a providência divina que permite que aquele paciente permaneça aquele tempo todo para que não só o espírito se prepare para o retorno à pátria espiritual,
como também serve-se de preparo para os teus familiares. Porque tem famílias que não aguenta ver o retorno de um ente querido na flor da idade. De repente, tem pessoas que dizem assim: engraçado, nós ainda almoçamos no domingo juntos. Eu, o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô, a vovó, né? E na segunda-feira sofreu um infarto e morreu. Primeiro que não existe a morte, porque existe a imortalidade da alma, mas vamos tratar por aí. Ou melhor, sofreu um infarto, sofreu um AVC e tá lá na UTI em sofrimento. E a pessoa fica ali na UTI 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas não é que a família está sendo beneficiada a se desligar, se desprender um pouquinho mais daquele ente querido. Já perceberam que aqueles pacientes que muito tempo ficam em sofrimento nos leitos hospitalares, a família chega a um estado de conformação tão grande que muitos dizem assim: olha, o tanto que fulano está sofrendo, eu tenho pedido a Deus que o leve embora para o céu. A gente respeita. Porque assim a pessoa vai descansar. Mas ele está dizendo aquilo não é para que aquele indivíduo vai descansar. Sabe por quê? Porque não existe descanso na parte espiritual. Na parte espiritual existe muito mais trabalho do que no plano físico. No plano físico, nós nos encontramos num recreio, como numa sala de aula, bate o sininho e nós saímos para o pátio. Então não existe descanso na parte espiritual. O que aquela pessoa está dizendo, que ele retorne à parte espiritual, volte para o céu, para o seio de Deus, de Nossa Senhora, e vai descansar. Não é que ele está desejando que o teu parente vai descansar. É que ele já está cansado de presenciar aquele sofrimento todo. Por isso ele já está pedindo a Deus que, se for para aquele ente querido permanecer naquele estado de sofrimento, melhor que o leve o mais rápido possível. De forma que nós temos conhecimento de muitas pessoas no mundo que já optaram pela eutanásia, como milhões de pessoas já optaram pelo aborto. Ora, se a pessoa opta pelo aborto, é um direito dela, mas nunca um direito de extirpar aquela vida que ali dentro do teu útero, desde o momento da concepção, também já se encontra em processo de evolução. O aborto é uma eutanásia, porque ocorre graças ao consentimento
da própria mãe, a não ser o aborto natural. Mas o aborto criminoso, o aborto provocado, é como a eutanásia. Aquele paciente que se encontra no hospital sofrendo muitos anos. Ah, mas ele tem 90 anos, está entubado faz 6 meses, está perdendo tempo, fica gastando remédio com esse paciente, perdendo tempo. E se fosse você que estivesse no lugar dele? E se fosse a tua mãe? E se fosse o teu pai? Se fosse um teu filho? Você teria coragem de aplicar-lhe a eutanásia? Ou mesmo, veja bem o que eu estou dizendo agora, hein? Ou mesmo de madrugada ir lá e desligar os aparelhos que o mantêm vivo na ventilação artificial? Então nós temos que parar muito para raciocinar. Porque não é por um acaso que aquele indivíduo se encontra durante aqueles anos todos de sofrimento aparente. Por que sofrimento aparente? Porque se nós formos analisar, queridos irmãos, vocês podem me considerar, me chamar de louco. Eu não me importo. Mas não existe dor e sofrimento na face da terra. A humanidade nunca sofreu nada. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe doença. Aí você pode me dizer assim, mas você está ficando louco? Eu vou tentar aclarar um pouquinho a tua mente. Vejamos, tudo que nós enfrentamos, que nós passamos, os conflitos, os sofrimentos, o que nós dizemos que são sofrimentos, não passa-se de provas e expiações, de lei de causa e efeito, ação e reação. Nós nos encontramos no corpo físico ressarcindo os débitos do passado. E não está escrito nas obras de Allan Kardec que nós temos que pagar o mal que cometemos através da dor e do sofrimento. E sim, através da lei do amor. Só que nós somos tão desobedientes, tão transgressores das leis de Deus, que desobedecemos a lei do amor. Aí quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí é onde a pessoa sofre sem necessidade e reclama, sem merecimento, sem justificativa nenhuma. Vou tentar explicar um caso, mais ou menos. Você está com uma cárie no dente. Você sabe que deve ir ao dentista. Você pensa assim, eu não vou no dentista, não. Pois bem, daí 2 semanas, você está com o rosto inchado. E eu pergunto, o que foi que aconteceu, minha irmã? Ai, um dente cariado aqui. Aí eu digo para você, mas por que você não foi ao dentista há 1 mês atrás? Então, a dor, o sofrimento, significa efeito
de causa. Efeito de causa. Ninguém sofre. Ninguém padece. Ninguém passa por problemas nenhum, já que todos nós somos devedores. E no mundo de provas e expiações e de lei de causas e expiações, todos nós devemos agir com resignação para que hoje sejamos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E é justamente por nós não seguirmos esses preceitos é que nós achamos que sofremos. Nós não nos preparamos para o desencarne do antequerido. Quando o antequerido desencarna, a gente quase desencarna junto com o antequerido. A gente deita em cima do caixão, a gente pede, levanta daí, fulano, que serei de mim sem você de agora em diante, pelo amor de Deus. Ora, queridos irmãos, e a imortalidade da alma? Não adianta nada. Esse folclore, né? Folclore, não adianta nada esse circense, não adianta nada esse teatro em cima do caixão. É um processo natural. Então, nós temos que procurar entender. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Nós não temos o direito de resolver pelo paciente se ele deve viver mais ou viver menos. Nós temos que respeitar os desígnios das leis de Deus. Enquanto ele respira, nós temos que mantê-lo no corpo. Ciência nenhuma, nem a medicina tem o direito de desligar aparelhos, de cometer eutanásia. E pode ter certeza de que aquele que cometeu eutanásia, aquele que desligou aparelhos sem raciocinar, tenha certeza de que você cometeu um crime perante a justiça divina, que nesta existência ou noutra você há de resgatar esse débito, pagar essa dívida por ter cometido aquele ato. Ah, mas ele estava sofrendo tanto. Mas quem somos nós para adentrar aos desígnios das leis divinas? Quem somos nós? Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Quanto mais aquele que encontra-se ali no leito de dor, vivendo como um moribundo. Quem somos nós para decifrar o que ele deve ou o que não deve viver nesta existência? Nós conhecemos casos de pessoas que viveram em processo de letargia e morte aparente, mais de 30 anos mantidas em aparelhos e que voltaram depois de 30 anos ao corpo físico, se recuperou e continuou a vida. E será também que aquele indivíduo não necessitaria passar por aquele estado de moribundo
para que ele recuperasse alguns débitos do passado e aprendesse a valorizar os desígnios das leis divinas, porque nós não mandamos em nada. Quem manda é Deus. Então, toda vez que você se vê mediante esta situação, não tome a decisão precipitada. Não cometa eutanásia. Não desligue os aparelhos. Mantenha o paciente, o teu parente, o máximo que for possível. Deixe que o próprio espírito abandone o corpo físico. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, o espírito é que decide o momento que ele deve sair daquele corpo, e não aqueles que se encontram no corpo físico. E às vezes as pessoas, por falta de paciência e para desocupar leito, ó, no botãozinho, ó, na eutanásia, sem que ninguém fique sabendo. Observe, não estou dizendo o nome de ninguém, mas não deixa de ser um chutinho na canela de muitas pessoas que eu conheço que pratica isso no mundo, porque eu sou vivido, eu sei o que eu estou falando. Eu não posso provar, mas eu posso dizer, e enquanto eu viver, eu não vou calar, principalmente quando se tratar das leis divinas que comandam a nossa vida. A todos vocês, queridos irmãos e irmãs, muita paz e que Deus os ilumine cada vez mais em vossas vidas. Até o próximo vídeo.